Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje eu li aqui no Kindle, então eu vou colocar a capinha dele aqui para vocês, que é O Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Deixa eu chegar para cá para colocar a capinha direitinho ali. Sul da Fronteira, Oeste do Sol. É um livro do Murakami, é o meu primeiro contato com o Murakami, que é um autor japonês, e já tem bastante tempo que eu quero começar a ler literatura japonesa, porque eu escuto falar muito bem de livros, né, de literatura japonesa, e o Murakami é um dos autores, eu acho, mais famosos, então já tem bastante tempo que eu tô querendo ler um livro dele, e esse livro aqui, ele foi enviado pela tag Curadoria, acho que, não sei se foi no ano passado, em 2021 ou em 2020. Eu não tenho a edição da tag Curadoria, mas ele tá disponível na Amazon, tanto o livro físico, na Amazon e em outras livrarias também, tá? Tanto em livro físico quanto em e-book. Eu comprei ele em e-book, então eu li no Kindle. Mas enfim, foi um livro assim que, por já ter saído na tag Curadoria, eu vi algumas pessoas falando e aí me deu vontade de ler mais, né? E eu já queria ler Murakami. Enfim, então eu vou dar uma resenha aqui pra vocês. É um livro... Gente, eu tô apaixonada pela escrita do Murakami, de verdade. Ele escreve de um jeito que você não consegue largar. É uma leitura deliciosa de você fazer, uma escrita muito gostosa de você ler. Então aqui a gente vai acompanhar a história do Hajime. Eu não sei se eu pronuncio o nome correto, porque, né, é nome japonês, eu não falo japonês, enfim. Mas a gente vai acompanhar, então, a história do Hajime, desde que ele era criança ali. Então, ele é um menino que ele morava numa época ali, acho que o início começa na década de 60, por ali mais ou menos, e ele era, naquela época ali no Japão, era muito raro você ter filho único, né? A maioria dos casais tinha 2 ou 3 filhos. Era muito raro você ver um casal que só tivesse um filho ou um casal que tivesse mais de 3 filhos, né? 4, 5, 6. A grande maioria só tinha 1 ou 2. Só tinha 2 ou 3. E os pais do Hajime só tinha ele, então ele era filho único. Então ele já se sentia muito diferente. Por exemplo, na escola onde ele estudava, ele era o único garoto, o único aluno da escola que era filho único. Então ele era já visto como uma criança metida, uma criança egoísta e tal, esse tipo de coisa. E ele se sentia diferente por não ter irmãos. Até que então, ali, quando ele tá ali com uns 11, 12 anos mais ou menos, entra uma menina na escola, uma nova aluna, chamada Shimamoto, que também é filha única. Então, meio que os dois, assim, sabe, se encontram, um estranho com a estranha, né? E eles acabam virando grandes amigos. Então, eles, além dessa questão de... Eles se aproximam ali porque ele finalmente não é mais o único filho único da escola, né? Chegou uma garota que também é filha única e tal. Então, ele se aproxima dela, mas eles vão ver que eles têm muita coisa em comum. Eles gostam de livros do mesmo estilo, eles gostam muito de músicas. Então, depois da escola, o Hajime costuma ir para casa da Shimamoto e lá eles ficam ouvindo os discos do pai dela e tal, ainda é aquele LP de vitrola, aquela coisa toda. Então, assim, eles se tornam grandes amigos, sabe? Os dois são crianças solitárias que não têm muitos amigos, não são aquelas crianças extrovertidas que fazem amizade com todo mundo. Então, os dois acabam se unindo muito ali, ficando muito amigos mesmo. E começa até a rolar ali um início de um romancezinho. Só que os dois são crianças, eles têm acho que 12 anos de idade. Então, assim, não rola um romance, né? Não vai acontecer um romance ali aos 12 anos. Mas, assim, aquele despertar da paixão começa a surgir ali. Só que o Hajime, ele vai ter que se mudar, a família dele se muda de bairro, ele vai se mudar de escola, e isso faz com que eles se afastem. De início ali, ele ainda visita a Shimamoto de vez em quando, pega o ônibus e vai lá no bairro visitar ela, mas depois eles vão acabando se afastando e eles não se veem mais. E aí a gente acompanha um pouquinho da vida do Hajime ainda na adolescência, depois na vida, né, ele na faculdade, então ele tem algumas namoradas, depois já adulto ele se casa, ele tem 2 filhas, ele abre um bar, na verdade 2 bares de jazz, né, um bar que é muito famoso e tal. Então, assim, a gente já acompanha o livro, já foca na vida adulta dele. Então, agora ele é um homem de 37 anos, que ele tá casado, ele tem 2 filhas e ele tem uma empresa, né? Ele é bem sucedido, ele é rico, né? Parte por conta do sogro dele. Ele casou com uma mulher que é filha de um cara muito rico. Então esse cara meio que bancou ali, fez empréstimos para ele abrir um negócio próprio e ele prosperou muito. Então, assim, ele, né, tem um padrão de ele tem uma BMW, ele é rico. Então, assim, aparentemente a vida dele tá ótima. Ele tem uma esposa, tem filhos, ele tem um emprego bacana, ele é rico e tal. Mas ele sempre acha que falta alguma coisa nele, ele sente aquele vazio de que tem alguma coisa nele que tá faltando.
E isso começa a mudar quando essa Shimamoto reaparece na vida dele. Um dia ela aparece ali no bar dele, né? Esse amor da infância, essa grande amiga que se tornou ali o primeiro amor dele, aparece ali. Então vai mudar a vida dele toda ali. Só que essa Shimamoto agora adulta, ela é uma mulher extremamente misteriosa. Ela já chega e fala: olha, não me pergunta nada sobre a minha vida, não quero falar sobre se eu sou casada, se eu tenho filhos, se eu, o que eu trabalho, sobre a minha... Não quero, não vou falar sobre nada. Então, assim, ela não fala nada sobre ela, algumas coisinhas a gente vai descobrindo ali, mas assim, ela é uma mulher extremamente misteriosa. Ela aparece ali no bar, por alguns períodos ela vai, frequenta ali o bar, então os dois conversam e tal, mas tem períodos em que ela some, fica meses sem aparecer, sem dar notícia, e ele não sabe o que está acontecendo, e de repente do nada ela volta. Então, assim, ela é uma mulher extremamente misteriosa, e isso vai mexer muito com ele, vai mexer com os sentimentos dele, vai despertar essa paixão, mas ao mesmo tempo ele não sabe nada sobre ela agora. Ele conheceu a Shimamoto criança, aquela menininha de 12 anos, agora essa Shimamoto mulher, ele não sabe mais quem ela é, e ela não se mostra, não quer falar nada. Enfim, e aí vai ter todo um desenrolar sobre essa história, né? Sobre o impacto da volta dessa mulher na vida dele, que ele tava ali já tendo a vidinha dele ali, né, de boa ali, né? E que vai tudo mudar com a volta dela. Enfim, gente, é um livro que eu gostei demais de ler, tá? Eu sei que o Murakami, os livros dele tem uma pegada meio fantástica, meio fantasiosa. Esse daqui não tem tanto, apesar de que no final ali já vai talvez uma coisinha meio fantástica, meio fantasia, assim, não vai fantasia, mas assim, né, você já, né, fica meio que, sabe direito o que tá acontecendo? Mas, enfim, eu sei que os livros dele, muitos têm essa pegada mais fantasiosa mesmo, mais fantástica, e eu quero muito ler outras coisas do Murakami, porque eu realmente gostei muito da escrita. Gente, que escrita deliciosa, você não consegue largar esse livro. Então, eu super indico, até foi meu primeiro contato com o Murakami, e se você também nunca leu nada dele, mas tem vontade, também indico esse livro. Eu indico esse livro aqui, foi assim, uma porta de entrada bem legal pra mim, eu gostei bastante, e eu quero muito ler outras coisas dele. Então, vou deixando essa dica por aqui, gostei muito. Vou ficando por aqui, então. Beijos, até a próxima!